E aí, bando de noob, beleza? Me chamo Diego Araújo e eu sou o dono do canal Noob Code, um canal voltado para iniciantes no mundo da programação, ok? O nosso curso é o Programação Orientada a Objetos e nós vamos passar aqui por teorias e conceitos nos quais nós vamos nos envolver com esse paradigma de programação bastante utilizado no nosso universo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar com vocês o conceito sobre classes e objetos. Por que utilizar o objeto? Né? O nosso mundo é um mundo de objetos, né? Nós temos vários objetos. Se formos prestar atenção, o planeta Terra é um grande objeto composto por vários objetos. Ou seja, tem seres humanos, animais, meios de transporte. E dentre os seres humanos, nós temos o de raça negra, branca, né? Nós temos os indígenas. Entre os meios de transporte, nós temos aviões, barcos, carros, bicicletas. Entre os animais, nós temos os felinos, nós temos nos felinos os gatos, os leões, né? Que são animais diferentes, porém que nós podemos constituir como objetos. E aí nós vamos mais à frente adentrar um pouco nesses conceitos, mas eu quero lhe dizer que classes e objetos são algo muito parecido com o que nós temos no mundo real e nós trazemos essa abstração para o mundo computacional. E a classe, o que seria, Diego? A classe é a forma que a gente utiliza para fazer os objetos. E aqui eu utilizei uma forma realmente, né, de cupcakes, no qual nós temos certo limite de receita, né, para poder utilizar. Eu não posso colocar aqui 1 litro de leite, 1 litro de farinha de trigo, por exemplo, numa única forminha dessa, porque vai sair da forma, não vai dar certo. Então, nós temos uma limitação e é isso que a classe ela faz. Ela lhe diz o que você precisa colocar, o que você precisa fazer, tá bom? No segundo exemplo aqui, né, nós temos aqui o conceito que diz, né? Classes são os projetos arquitetônicos, né? Eles vão ser os modelos que a gente vai implementar. Por exemplo, eu tenho aqui uma esfera. Eu criei uma classe e essa classe aqui é uma classe bola, né? Então eu vou ter um tamanho específico, um material específico, qual esporte essa bola vai ser, ok? E aí eu implemento essa bola, né, como um objeto. Então ela vai ser do tamanho tal, material de couro e do esporte futebol. Então você presta atenção que com uma única forma eu fiz vários materiais, tá bom? Então eu fiz uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de vôlei. Então o objeto é a materialização de uma classe. A gente vai receber essa classe e vai dizer, olha, ela precisa ter um tamanho. O tamanho dela vai ser o diâmetro ali de 50 centímetros, né? O material dela vai ser de couro, o esporte dela vai ser de tênis, né? Então a gente consegue criar objetos utilizando as classes. Então, a gente vem aqui para alguns conceitos, né? Eu vou começar a falar do conceito de herança, depois a gente vai para o encapsulamento, abstração, polimorfismo, e aí eu termino falando um pouco sobre composição, tá bom? Então, vamos lá. O que seria herança? Herança é uma classe mãe, né? Ou chamada superclasse, que ela vai originar outras classes, ou seja, vai ter suas classes filhas ou subclasses, né? E as suas classes filhas também podem ter outras classes, né? Eu coloquei aqui entre aspas neta, classe neta, porque não existe, eu nunca vi esse conceito, mas só para a gente poder entender que é uma classe que origina de uma classe filha que veio de uma classe mãe. Mas Diego, como assim? O que é isso? Eu não estou entendendo. Então vamos lá, né? Por exemplo, nós temos a classe animal, que vai ser a classe mãe, e dessa classe animal a gente pode tirar um mamífero e uma ave. São duas espécies, né, diferentes, né, o mamífero e a ave. E aí do mamífero a gente pode ter o felino. E do felino a gente pode ter o gato, ou um leão, ou um tigre, que são felinos diferentes, né? Então a gente poderia colocar aqui a característica do animal. O animal se comunica. E aí o mamífero, né? O mamífero, a gente sabe que ele bebe leite, né? Ele se amamenta. E aí, do felino, a gente pode colocar aqui que o felino, né? Ele, vamos lá, possui bigode no rosto, não sei. E o gato, né? Que vai ser filha da classe felino, que por sua vez é filha da classe mamífero, que por sua vez é filha da classe animal.
E aqui a ave nós poderíamos colocar galinha, pardal, pombo, águia, vários animais que descendem, né, que são herança dessa ave, que por sua vez veio de animal, certo? A gente, falando os conceitos, eu preciso que você compreenda alguns conceitos, porque na hora da prática, né, no nosso curso que vamos ter de Ruby e TypeScript, você possa entender melhor, tá bom? Mas a gente vai passando pelos conceitos, e aí você, aqui é uma forma de você startar com o seu conhecimento, e aí você fazer a sua própria busca, tá bom? Então aqui eu coloquei uma fala sobre classe abstrata, né? E o que são classes abstratas? São classes que servem de modelo para as outras classes, né? Então são classes mais genéricas. As classes mais específicas, né, são gato. E qual é a classe mais genérica de gato? Felino. Né? Qual é a classe mais genérica de felino? Mamífero. Qual é a classe mais genérica de mamífero? Animal. Então, o animal ali vai ser ali a classe abstrata, do qual nós não podemos criar objetos diretamente dela, mas podemos criar objetos, né, que estendem dela, né? Ou seja, que herdam dela. Então, mamífero herda de animal, e aí eu posso criar um objeto chamado mamífero, ou então eu posso criar um objeto chamado felino, ou então eu posso criar um objeto chamado gato, tá bom? Então, presta atenção, que aí depois fica bem melhor quando a gente colocar em prática. É bom você receber essas informações, mesmo que você não entenda, mas depois você vai entender, tá bom? E então, o encapsulamento nada mais é do que você poder proteger os seus atributos ou métodos. O que são atributos? Atributos são as informações sobre a classe. Por exemplo, pessoa, a classe pessoa, ela qual é a cor dessa pessoa, qual é a altura dessa pessoa, o peso dela, a idade, né? Essas informações que cabem aos dados de uma pessoa, por exemplo. E os métodos, quais são? O que são? São ações de uma classe. Por exemplo, a pessoa, ela se comunica, ela anda, ela come, ela trabalha. Então, são as ações que essa classe poderá fazer. Um exemplo que a gente pode usar é criar uma conta, né? Essa conta, ela tem um atributo de saldo, né, que pode ficar negativo até quanto, né? Até R$600, por exemplo, ela pode ficar negativa. E qual é o método dessa conta? Ela pode sacar, ela pode fazer uma transferência para outro banco, ela pode transferir quantas vezes para uma outra conta. Ela tem algum benefício, né? Esse benefício, quando ela saca, quando ela deposita R$100, ela ganha 10% desse depósito, né? Então são várias coisas, vários métodos, várias ações. Na verdade são várias ações, e essas ações são métodos, são chamadas de métodos dentro de uma classe, e os atributos são as informações sobre essa classe, como eu já disse, né? Então, o encapsulamento ele serve para proteger essas informações. Se a gente vê aqui nesse gráfico que eu achei na internet e achei bem legal, os dados públicos, né? Ou seja, os atributos públicos, eles estão fora e qualquer pessoa pode alterar, né? Qualquer classe diferente pode chamar essa classe e alterar ela. Então, a forma o conceito de encapsulamento é para a gente proteger essas informações. Então, eu não quero que ninguém possa mexer, e eu venho coloco privado, né? Então, vamos partir do seguinte conceito. A nossa casa tem uma área pública, por exemplo, todo mundo pode passar ali na nossa calçada, né? Mas ninguém pode entrar sem minha permissão na minha varanda, né? Então é um local protegido, né? Se ele pode entrar somente com minha permissão, mas ninguém de forma alguma pode entrar no meu quarto, somente quem mora na minha casa. Então ali é uma parte privada, né? Então somente a minha classe pode usar os meus atributos e os meus métodos, né? E alterar dentro delas. E os meus dados privados somente quem eu autorizo. No caso aqui da programação orientada a objetos, seria a própria classe ou classes filhas, né? E a gente vai ver esses encapsulamento funcionando quando a gente estiver praticando,
tá bom? Então vamos para o próximo. Então, o que seria a abstração, Diego? A abstração é o poder que a gente tem de abstrair aquilo que não é importante do mundo real, né? Por exemplo, eu vou criar um objeto contato. O que me interessa nesse contato? Eu coloquei a imagem aqui, né? Nos interessa o nome, o endereço, o celular, o telefone residencial, o e-mail dessa pessoa. Me interessa saber se essa pessoa é brasileira, se essa pessoa é inglesa, se essa pessoa é chinesa, se essa pessoa é indiana. Não me interessa. Me interessa o nome, o endereço dela, o celular, o telefone, o e-mail. Me interessa para que time ela torce? Não me interessa. Então aqui eu abstraio essas informações que não me interessam e pego somente aquelas informações que me interessam. Então essas informações são nome, endereço, celular, telefone e e-mail. Então esse é o poder da gente abstrair aquilo que não é importante, tá bom? No outro conceito nós temos o polimorfismo, né? Então ela principalmente é utilizado em métodos, né? E esses métodos podem ser sobrescritos ou sobrecarregados. Então vamos ver aqui o exemplo de sobrescrita. Classe animal, por exemplo, ele tem um método chamado comunicar. E nesse método comunicar, a pessoa, né, eu vou criar uma classe pessoa que vai estender de animal, ou seja, a pessoa vai herdar animal e com ela vem o método comunicar, certo? Se eu não tivesse escrito esse método comunicar, ele já viria por padrão esse método comunicar, porque eu fiz, né, uma herança, eu estendi essa classe. Então, classe pessoa estende de animal vem com o método comunicar, mas eu não quero colocar esse método comunicar somente por colocar. Eu quero que ele escreva, oi, tudo bem, né? Quando a gente chamar esse método, por exemplo, eu criei um objeto P1, né, de pessoa e eu chamo P1.comunicar. Quando eu rodar esse programa, ele vai dizer, oi, tudo bem, ok? Então eu venho e crio uma classe cachorro que estende também de animal. Ele também possui um método comunicar, só que em vez de ele falar oi, tudo bem, o cachorro vai se comunicar com au, au, au. Se fosse um gato, seria miau, 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 ok? Então eu peguei esse método comunicar e sobrescrevi ele com outras funcionalidades. O nome é o mesmo, mas o que ele vai fazer é diferente de cada classe que eu for criar um objeto. Então a classe pessoa que estende animal, ele vai se comunicar dizendo oi, tudo bem, e a classe cachorro que estende animal vai se comunicar dizendo au, 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 ok? Então a sobrecarga, por exemplo, eu criei uma classe calculadora e nessa classe ele vai ter vários métodos com o mesmo nome, né? Então você pode ver que ele vai receber aqui 2 parâmetros, né? E ele vai aqui nesse outro método que tem o mesmo nome, somar, vai receber 3 parâmetros. E no outro método com o nome somar, ele vai receber 4 parâmetros. Em Ruby, nós só precisamos colocar aqui um asterisco e escrever args, de argumentos. E aí ele vai receber esses argumentos, né? Vários argumentos, quanto você quiser. E aí ele vai retornar, né, a soma, por exemplo, desses vários números. Aqui eu coloquei esse exemplo, né, que eu vi em TypeScript, em Java, que a gente pode entender melhor. Ou seja, se eu chamar esse método e passar somente 5 e 5, ele vai me retornar 10. Se eu chamar esse método e passar 3 argumentos, né, ou seja, 5, 5, 5, ele vai me retornar 15. Se eu passar esse método chamado somar com 4 argumentos e todos eles forem 5, eu vou receber 20. Então ele vai funcionar da mesma forma, ele vai chamar, né, esse método somar, se tiver 2 argumentos, se tiver 3 ele chama esse, se tiver 4 ele chama esse. Nós chamamos isso de sobrecarga, quando nós colocamos vários argumentos no mesmo método. E chamamos de sobrescrita quando sobrescrevemos um método que já existe, né? Que ele vai nos retornar um resultado diferente. Ou seja, aqui ele vai escrever e aqui ele vai escrever oi, tudo bem? E aqui ele vai escrever au, au, au. Tá bom? Composição, que é mais um conceito da programação orientada a objetos que não estava naquela hierarquia, naquela composição inicial da imagem que eu lhe mostrei.
significa que nós podemos criar um objeto com vários outros objetos, como eu disse, né? Nós vamos criar um objeto chamado carro. E aí o carro ele possui uma cor, um ano, uma marca, né? Mas só que esse carro ele é composto por vários outros objetos. Por exemplo, um pneu, né? Ele tem quantos pneus? Tem 4 pneus nesse carro. E aí esse pneu aqui é qual aro? Qual é o tamanho dele? Aro 13, aro 14, aro 15? O seu pneu é para calor, é para frio, né? Então tem vários outros atributos que nós podemos colocar aqui. O volante, a direção, é uma direção que abaixa, aumenta, né, sua posição, ela vem para frente, vai para trás, é direção hidráulica. Essa cadeira é de couro, é de napa, qual é o material, qual é a cor, né? Então nós criamos um objeto e aí esse objeto vai compor outro objeto, né? Como eu dei aquele exemplo do planeta Terra logo no início. O planeta Terra é composto por vários outros objetos, né? Temos um motor também, que é um objeto criado por muitos outros objetos, né? Nós temos correias, nós temos parafusos, nós temos porcas, nós temos muitos outros objetos que eles compõem, né, um outro objeto. Ok? Então, nós passamos aqui por cima do nosso estudo sobre programação orientada a objetos. Não se assuste. É importante que você veja essa aula mesmo, né? E depois você vai lá, dá uma procurada melhor sobre herança, sobre abstração, sobre polimorfismo, sobre composição, tá bom? E aí você vai entender melhor o que é o mundo da programação orientada a objetos. Nós vamos para o curso de Ruby e TypeScript, e daí você escolhe qual você quer fazer, tá bom? E aí vamos ter esses conceitos implementados e eu irei falar sobre cada um deles também durante o nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, curte aí, tá bom? Passe para as outras pessoas aí que estão entrando no mundo da programação e espero ter ajudado vocês. Valeu, galera, um abraço e até mais. Show!